Bem-vindos a mais uma aula, unidade 1, seção 1.4 do Teoria Geral do Processo. Aqui, como vocês veem, o próprio contingenciamento e quarentena do coronavírus provocou algumas mudanças também na minha fisionomia. Mas vamos lá. A gente vai tratar hoje sobre direito processual e direito material e outros assuntos. Mas antes disso, logicamente que vocês acessaram e espero que acessem pelo AVA. Então, a gente precisa ver aqui no AVA o seguinte: quando vocês abrirem, vão lá à unidade de ensino 1, depois de vocês assistirem essa aula que eu estou passando agora, não deixem, é obrigatório, é mais do que indicado, são dois dos melhores professores do Brasil, se não for os dois melhores na atualidade em processo civil, dos maiores conhecedores dessa geração de processualistas, Cássio Capinella Bueno e Fred Didier Júnior, um baiano e um paulista, se eu não me engano, Cássio Capinella. Assistam tudo, aproveitem, porque vai ajudar demais a aprofundar esses assuntos e outros mais, ok? Todo final de unidade tem aula de destaque, então se acostumem a fazer isso. Vamos lá. Hoje, então, a gente vai ver, seguindo aqui o material do AVA, só relembrando o que a gente viu nas aulas passadas, as linhas evolutivas, acesso à justiça, constitucionalização do processo civil, cooperação, e eu cheguei a mencionar também um pouco sobre a distinção de direito material e processual, é o que a gente vai aprofundar agora. Certo? Seguindo aqui o material. Lembre lá do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, da apreciação judicial ou da justiça, em que a gente falou sobre esse acesso à justiça tem que ser efetivo e não só pura e simplesmente formal. A previsão da defensoria para aqueles que não podem custear, que foi a solução lá daquela situação problema, dada a sessão anterior, a previsão de assistência judiciária gratuita e mais. Então vamos lá. A nova situação problema, ela diz o seguinte: Flávio ajuiza uma ação quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973. Esse código ficou em vigor até parte de março de 2016, quando entra em vigor o Código de 2015, o novo CPC. Aqui diz o seguinte: ele ajuiza uma ação antes da entrada em vigor do Código Novo, e essa ação tramitou e, quando ainda no seu início, aqui está digitado errado, viu? Aqui é 1973, podem desconsiderar esse 2015, porque ele está se referindo a esse código. Quando no início ele é citado, o réu, para, se quiser apresentar defesa, era como era previsto no código anterior. Aí diz aqui: apesar da ação ter sido proposta ainda na vigência do Código Antigo, o despacho, ou seja, a manifestação do juiz que determinou a citação é um ato oficial de comunicação em que você vai dar conhecimento a alguém de que existe um processo contra ele, que foi colocado contra ele, vamos dizer assim, em termos mais vulgares. E essa citação no código anterior, ela dizia que você tomava conhecimento do processo e tinha um prazo imediato de 15 dias para a apresentação de uma resposta, de uma defesa, uma contestação, e tinha outras possibilidades, mas era uma resposta. No Código Novo, você não é mais citado para apresentar a resposta. Você é citado para comparecer a uma audiência de conciliação, de tentativa de conciliação, certo? Então a sistemática é diferente, são normas de processo. Aí se questiona: a ação foi ajuizada no código, ainda quando em vigor o código anterior, e na vigência do código, o despacho que determinou a citação ocorreu já sob a vigência do novo CPC. Ou seja, ele ajuiza a ação, quando o juiz foi despachar, dando um provimento, determinando a citação, já estava em vigor o código novo. Ou seja, o que é que a gente vai aplicar? O código novo ou o código antigo? Deve Carlos, ao ser citado agora nesse processo, apresentar defesa
antes da audiência de conciliação? É isso que a gente vai tentar compreender nessa sessão, ok? Então, para isso, a gente precisa ter conhecimento sobre a aplicação das normas processuais no tempo e também tratar dessa teoria chamada teoria do isolamento dos atos processuais. Vamos lá. A gente tem na sociedade várias relações jurídicas, aquelas que vocês aprendem lá, por exemplo, em direito civil. Falar de relação de crédito, relação obrigacional, relação nas mais variadas. Por exemplo, apesar de ser um simples fato, a compra de um café é um contrato de compra e venda, por mais informal que seja, porque ele é verbal, você não escreve em um documento para isso, mas é um contrato. E aí o que é que ele quer dizer aqui nesse material? Ele diz assim, vários desses contratos ou dessas obrigações de indenizar, obrigação relacionada às mais variadas coisas, elas são cumpridas voluntariamente. E elas se tratam então de previsão de direito material. As regras sobre esses contratos, essas obrigações e tudo mais são regras de direito material. Caso não seja cumprida voluntariamente, então você compra, vai no restaurante, almoça e não paga, o que é que vai poder fazer o dono, além disso ser, logicamente, a depender da hipótese, um crime previsto, cuja pena é prevista no Código Penal, mas no âmbito civil vai surgir um conflito, uma lide, que vai ser levada para o processo. As regras de como vai ocorrer esse processo são as regras processuais, são normas de direito processual, certo? Essas normas no processo vão favorecer a que, quando for dar uma solução, no caso, se aplique, aí você vai aplicar as regras de direito material. Dizer se era devido, se não era devido. Mas até chegar nesse ponto, normalmente, o que vai ser ao final do processo, você vai ter que aplicar outras regras, que são as regras de direito processual, certo? Vamos lá. Um conceito aqui sobre direito processual. O direito processual se ocupa de regular a forma de se resolver a lide por meio da atuação do poder jurisdicional. Todas as vezes, aqui uma dica para vocês, que eu não precisaria dar, mas para reforçar. Quando tem aqui, pesquise mais, não deixem de pesquisar. Vão atrás da indicação, porque são indicações curtas. Às vezes é um texto, às vezes é uma página, uma parte de um livro pequena. Por exemplo, aqui, essa obra é de Fábio Vitor da Fonte Monerá. É Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil, ele cita aqui a edição 2015, só que está desatualizada. Pelo menos a indicação aqui. Na minha biblioteca, que é aquela página que vocês têm acesso como biblioteca virtual, você tem acesso à edição de 2020. Nessa edição de 2020, as páginas são 41 e 43. Então vocês vão lá, não deixem de ir, biblioteca virtual, acessa a página, faz o login, eu já estou aqui logado, venho aqui, ó, minha biblioteca, normalmente aqui tem um acervo maior, a depender das obras, fui minha biblioteca, acessar o portal, ele vai abrir e você pesquisa lá. A não ser que você já tenha acessado antes, normalmente vai aparecer logo na tela. Espero que vocês aproveitem esse instrumento, ainda mais agora que vocês não têm acesso ao livro físico, mas não por isso só, porque o acervo que é de material dessa biblioteca virtual é muito, nem se compara com o acervo de uma biblioteca física, certo? Então aproveitem bem para se utilizar. Eu me utilizo sempre porque são obras que estão atualizadas, são as mais diversas obras, para não precisar comprar livro, nem ficar indo atrás de livro na biblioteca, vocês têm à disposição. Aqui, por exemplo, está aqui, Teoria Geral do Processo. Esse aqui é um outro que é indicado nesse mesmo material e está aqui, o que foi indicado, que é essa introdução ao estudo do direito processual civil. São muito boas as obras. Aproveitem, não deixem de sempre seguir essas indicações, certo? Voltando. Então tem lá a quinta edição 2020. Então como é que a gente vai aplicar a norma no tempo e no espaço? Primeiro a gente vai ver a norma no tempo. O artigo 14 do Código de Processo Civil diz que
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente. Ela não retroage e é aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Vamos ver o que é que significa. Aqui se estabelece no artigo 14 do Código de Processo Civil o princípio da irretroatividade da norma processual. Ou seja, você não aplica uma norma que está entrando em vigor a atos já passados, consolidados, processos distintos. Certo? Ocorre que esse princípio da irretroatividade ele é vinculado à segurança jurídica. Está lá previsto no artigo 5º, inciso 35, que diz que uma lei nova não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A regra da irretroatividade. Eu posso ter normas de transição, peguem lá no final do Código de Processo Civil, o último capítulo que vai tratar das normas de transição, como por exemplo, se vocês pegam lá um dos primeiros desse último capítulo, que vai dizer que antes era previsto procedimento sumário, que não é previsto no Código Novo, mas se o processo foi iniciado na vigência do Código de 73, ele vai seguir com esse procedimento, por mais que o Código Novo já não o preveja, ok? A não ser que ele já tenha sido sentenciado. Vamos lá. E essa aplicação imediata? A gente tem que levar em consideração pelo menos 4 situações. Aqui está dito 3 e a gente vai ver um desdobramento dessas 3. Quanto aos processos que já encerraram durante a vigência da lei anterior, não há dúvida. Você não vai aplicar o Código Novo porque o processo já está encerrado. Segundo, processos a serem iniciados na vigência da nova lei, aplica-se o Código Novo. Agora, as dúvidas vão surgir aqui, ó, processos em andamento quando da entrada em vigor da nova lei. Então, eu não tenho nenhum processo encerrado e nenhum processo que vai ser iniciado. Eu tenho um processo que está em curso, certo? E entra em vigor o Código Novo, por exemplo, ou uma nova lei. Vamos lá. Então, a questão mais problemática é justamente isso. Qual é a regra que eu vou aplicar se o processo está em curso? A doutrina normalmente indicam 3 soluções. Ou você aplica a lei antiga toda, ou você divide o processo em fases, que vocês vão aprender mais à frente, fase postulatória, fase probatória, fase decisória, que a gente vai tratar disso mais na frente, ou separa os atos, divide, isola os atos, certo? O que é que o código diz? Que se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais. Você respeita o que já foi produzido, o que já está finalizado, e aplica imediatamente aos atos que vão ser ainda praticados, ou, a depender da hipótese, os que estão sendo praticados. Vou explicar isso daqui com um desenhozinho, certo? Vamos pegar aqui o que eu fiz para tentar ilustrar essa situação. Teoria do isolamento dos atos processuais. Vamos lá. Linha do tempo de uma ação. Aqui eu vou considerar o tempo de tramitação de um processo nessa linha, certo? O processo se inicia com a petição inicial, ou seja, o Estado tem que ser provocado, a jurisdição. Lembram lá do princípio da inércia? Como é que eu vou provocar? Normalmente com uma petição, um documento que você vai pedir, vai expor, chama de petição inicial. O início foi dia 10 de outubro. A seguir, o juiz despacha e, ao despachar, ele determina que a audiência de tentativa de conciliação vai se realizar no dia 25/11. Determina a citação para essa audiência. O réu, então, é citado e tem informado essa data. O que é que ocorre? Não obtida o acordo, não realizada a conciliação ou via mediação, vai começar para o réu o prazo de 15 dias para que ele apresente uma resposta. Vamos imaginar a situação que entre em vigor a Lei X no dia 27, ou seja, durante esse prazo que a gente está tendo aqui, a gente está dentro desse prazo, entra em vigor uma lei nova que diz que esse prazo deixa de ser de 15
e passa a ser de 20. Qual é a situação? A gente vai aplicar o prazo de 20 ou o prazo de 15? Ou seja, é aquela terceira situação que a gente falou. O processo não está encerrado, o processo não está iniciando, o processo está em curso. Aí eu preciso saber, eu aplico a lei nova ou permaneço com a lei anterior? Nesse caso, como vai aumentar o prazo, vai beneficiar, no caso réu aqui, você aplica a lei nova, 20 dias, certo? Se fosse a situação de reduzir o prazo de 15 para 10, para 12, não interessa, ou de extinguir, de dizer, não, você não vai mais apresentar a resposta. Aqui, logicamente, que você não tem como dizer isso, uma lei nova, porque senão você fere o princípio do contraditório e ampla defesa. Mas vamos imaginar a hipótese de um recurso, que em vez de ter sido previsto a resposta, fosse um prazo para apresentar um recurso e a partir dali da lei nova já não cabe mais aquele recurso. Então, se eu estou reduzindo o prazo, se eu estou tirando o recurso, se eu estou extinguindo o recurso, se eu estou restringindo o direito, eu não aplico a lei antiga, eu aplico a lei, ou eu não aplico a lei nova, vou aplicar a lei antiga, que é mais benéfica, certo? Uma outra situação, no dia 15/12, entra em vigor uma outra lei, que diz que mais um elemento precisa conter na petição inicial. No caso aqui, vamos imaginar, dizer que você tem que indicar o tipo sanguíneo das partes. Eu vou ter que refazer a petição inicial com essa lei que está aqui, já que a aplicação é imediata? Não. O princípio da irretroatividade. Ela não vai retroagir para um ato que já foi consumado, um ato que já foi realizado. Não se aplica a essa petição inicial. Ela segue sem essa informação. Certo? Vamos voltar lá então ao material do KLS. Então aqui com esse pensamento vocês conseguem resolver essas situações que vão surgir. Aqui ele dá o exemplo da contagem de prazo em dia útil, que agora é pelo código novo, antigamente não era em dia útil, então contagem em dia útil é mais benéfico. Então eu vou aplicar o código novo. Se o prazo já estiver em curso, por exemplo, pegando aquele exemplo, em vez de aumentar de 15 para 20, entra um código novo e diz, não, agora a contagem dos 15 é em dia útil, então o prazo vai acabar ficando maior por consequência. É mais benéfico, você aplica o código novo, certo? Vamos lá. Aqui eu também falei da supressão, no caso de extinção do processo. Vou pegar esse exemplo aqui. O código, ele aumentou o prazo de 10 para 15, o prazo do agravo de instrumento, e se o recurso já tivesse sido interposto antes do código novo, você não vai alterar nada. Agora, se tivesse no curso desse prazo, você aumenta, que foi o que eu falei lá no exemplo da resposta ou contestação, como exemplo de resposta do réu. Esse link aqui eu vou colocar lá no material que está à disposição no AVA, para que vocês deem uma olhada, que é sobre uma explicação sobre essas normas de processo no tempo. Não deixem de assistir, certo? Vamos lá. E quanto ao espaço, quanto ao território? O Código de Processo Civil diz lá no artigo 13: a jurisdição civil será regida pelas normas de processuais civis ou processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Ou seja, se um processo está tramitando no Brasil, soberania brasileira, jurisdição brasileira, a norma processual que eu vou aplicar é a norma brasileira. Eu não vou aplicar uma norma de outro país, de outra soberania. A não ser que haja uma previsão em uma norma internacional que o Brasil faz parte, que o Brasil aderiu. Aí eu vou aplicar outra norma que não a processual brasileira. Vou dar um exemplo. Se vocês pesquisarem, a norma relacionada à Convenção Americana de Direitos Humanos. É uma norma de direito internacional. O Brasil aderiu, o Brasil ratificou essa norma. E lá são previstas normas de direito processual. Então elas se aplicam no Brasil. Ah, professor, mas esse tratado, essa lei, quando entra
para obrigar o Brasil. Ele não precisa virar norma interna, ele não precisa virar um decreto, precisa. Aí você poderia ir por um outro raciocínio. Então, a partir do momento que virou um decreto, no caso da Convenção Americana, que é de 1992, ela já é norma interna, certo? Mas, de todo jeito, o Brasil seria um exemplo de norma internacional que o Brasil é obrigado a aplicar. Aí, dentro dessa situação espacial, a gente tem que distinguir as normas dos estados, da federação, em relação às normas da União. E depois as normas nacionais em relação às internacionais e estrangeiras, que foi basicamente o que eu acabei de explicar. Quanto a essa situação, você pega lá na Constituição Federal, as competências legislativas, que vocês vão estudar em Constitucional, que vai dizer como é que compete a cada um legislar sobre. Por exemplo, a gente está falando de norma processual. De quem é a competência para legislar sobre norma processual? A União. É a União Federal que pode estabelecer, por exemplo, a previsão de um recurso. Como a gente já teve discussões antes do Código de 2015, em que você tinha previsão de recurso dentro de norma de regimento interno de tribunal, que é uma norma estadual, por exemplo, no caso da Justiça Estadual. E aí se discutia a constitucionalidade desse tipo de recurso, que a gente chamava, por exemplo, de agravo regimental. Se seria constitucional ou não, já que é a previsão de um recurso, e recurso é matéria de ordem ou de norma processual que seria de competência da União e não do Estado. Certo? E o Estado, ele pode, por exemplo, legislar sobre as custas, sobre o custo, sobre a despesa do processo. Então vocês acessam lá, tabela de custas TJBA, vai aparecer lá de 2020, e vocês acessam e vão ver lá qual é o custo para você dar início a um processo. Vai depender do valor da causa, vai depender de tudo. Essas normas são de competência dos estados, Justiça Estadual e o próprio TJ que vai acabar cuidando disso. Então, seguindo aqui, questiona-se, uma lei estadual poderia atribuir custas a um recurso previsto no Código de Processo Civil? Qual a exigência desse pagamento como pressuposto recursal? Cuja exigência desse pagamento como pressuposto recursal não é previsto no Código. O que é que está se perguntando aqui? Recurso é norma de direito processual. Aí se questiona, pode uma lei estadual, porque norma de direito processual, lembre, competência da União, mas pode uma lei do Estado dizer que você tem que pagar custas para aquele recurso? E essas custas não estão previstas, logicamente, no Código? Ou seja, poderia, em tese, é o que tenta deixar entender aqui, uma lei estadual criar uma norma de processo que vai infringir no Código, a não ser que o Código estabeleça que para o recurso não é exigido preparo, ou seja, pagamento, não é exigido você custear o recurso, a não ser que ele diga isso expressamente. Logicamente que uma lei estadual vai poder criar a previsão de custos para você pagar. Então está lá no regimento, na tabela de custos, dizer quanto é que você tem que pagar para uma apelação, ou para um agravo de instrumento, se for o caso, ou um recurso extraordinário, que aí já vai ser uma previsão da lei de organização e também do regimento do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então pode, a não ser que o código diga que não cabe preparo, ou seja, aquele recurso é, em tese, gratuito. Em regra, quando determinado processo tramita, então aquela segunda situação aqui, quando um determinado processo tramita no Poder Judiciário brasileiro e o Poder Judiciário só tem jurisdição no território nacional, as normas aplicáveis são as brasileiras e as exceções são aquelas que eu já mencionei. Ok? E quanto à interpretação da norma de processo? Basicamente, a interpretação, que faz parte da hermenêutica jurídica, vocês viram isso em introdução ao estudo do direito, é basicamente a mesma regra. Eu vou aplicar as normas de interpretação gramatical, lógica, histórica, sistemática, teleológica, sociológica, da mesma forma que eu interpreto as outras normas jurídicas, as normas de direito material, por exemplo. Não vai ter basicamente diferença entre a interpretação de uma norma de processo com normas de outra natureza. Ok? Não deixem de se aprofundar
Esse livro também está lá na minha biblioteca, uma edição de 2019, uma edição mais recente, e que vocês pesquisem a essa indicação de especificamente sobre hermenêutica e interpretação da lei processual, certo? Finalizando, a situação problema. Flávio, então, ele propôs a ação quando no Código de 73. Só que Carlos só foi citado com o Código Novo. Pergunta-se, eu vou aplicar o Código de 73 ou eu vou aplicar o Código Novo? Lembrem-se da teoria do isolamento dos atos processuais. A aplicação é imediata. Nesse caso, aplica-se o Código Novo. E o Código Novo prevê a realização de audiência de conciliação, tentativa de conciliação. Caso não haja o acordo, começa o prazo para a resposta. E aí ele vai precisar apresentar essa resposta antes da audiência de conciliação? Logicamente que não. Ele aguarda a audiência de conciliação, caso não seja feito o acordo, aí sim vai iniciar o prazo dele. Então aplica-se o Código Novo, certo? A última situação problema, que é ao final daqui da sessão, diz o seguinte: Maurício propôs uma ação de rescisão contratual em face de Joana. Nesse processo, ainda quando em vigor o Código Antigo de 1973, que esteve em vigor até março de 2016, o juiz decidiu que ele não estava autorizando a produção de uma prova que havia sido pedida por Maurício. Vamos imaginar, Maurício pediu a realização de uma perícia no contrato. Um técnico que vai lá analisar, por exemplo, que se determinado aspecto do contrato, conforme aquilo que ele está alegando. E o juiz negou. Com base no Código de 73, é esse tipo de decisão com esse conteúdo do juiz, contra ele você poderia interpor o agravo de instrumento, certo? Era previsto o agravo de instrumento, um recurso que vai direto para o tribunal, etc, etc, para tentar alterar essa situação, ok? Só que no Código Novo não cabe mais agravo de instrumento para a decisão com esse conteúdo, que trate sobre prova. Não é previsto. Ou seja, essa decisão aqui é irrecorrível. Pergunta-se, a situação é, a decisão foi publicada quando ainda estava em vigor o Código de 73, certo? Questiona-se, apesar de o Código Novo ter entrado no meio do prazo, vamos imaginar, eu tinha aqui o prazo de 15 dias, faltando 5 dias, entra em vigor o Código Novo. Eu vou poder recorrer ainda assim? Ainda estava faltando 5 dias, eu não tinha recorrido ainda, no caso Maurício. Ele vai poder recorrer? O Código Novo entrou em vigor, ele suprimiu o recurso. Lógico que ele vai poder. Porque ele já tinha o direito ao recurso. Porque o prazo já tinha iniciado. Certo? A decisão já tinha sido proferida. Caso a decisão não tivesse sido proferida ainda, e o juiz proferiu essa decisão depois de ter entrado em vigor o Código Novo, pode ter sido um dia de entrada em vigor do Código Novo, o juiz vai lá e proferiu no primeiro dia. Não cabe recurso. É porque não há previsão de agravo de instrumento para esse tipo de conteúdo. Entenderam a situação? Norma no tempo? Espero que sim. Qualquer dúvida, entrem em contato, façam a atividade do AVA, como a gente já recomendou, não faça valer a pena, acessem um material que está lá à disposição de vocês, tanto na biblioteca quanto na unidade de ensino que vocês têm a obrigação de acessar. São relevantíssimos, importantíssimos, e é da onde basicamente eu estudo. É da onde eu busco meu conhecimento em processo, é desse pessoal. Especificamente, Fred Dier, Cássio Capinella e alguns outros autores, mas são os principais. Ok? Bom estudo e até a próxima aula.